Olá, pessoal, tudo bem? Estou passando aqui hoje para a gente conversar sobre a atividade 6 do caderno Trilhas de Aprendizagens, volume 2, que fala sobre o plano cartesiano. Antes de passar para a atividade do caderno, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano, basicamente, é essa imagem que vocês estão vendo ali. São duas retas que se cruzam. A gente já vinha fazendo algumas atividades com a reta numérica. Lembram? Uma reta na horizontal, no meio ficou zero, para a direita os números positivos, para a esquerda os números negativos. Só que agora a gente tem duas retas se cruzando. Além da reta na horizontal, a gente vai ter uma reta na vertical. E as duas retas, elas se cruzam bem no meio, no encontro delas é o zero. Aqui nesse plano cartesiano não está desenhado, deixa eu anotar aqui. Bem no meio é o zero das duas retas, tá? Na vertical, para cima ficam os positivos, para baixo ficam os negativos. E aí, nesse plano cartesiano, nós vamos marcar pontos, e esses pontos vão ter sempre duas referências. Uma referência da reta que está na horizontal, que a gente chama de eixo X, e o outro número que vai se referir à reta que está na vertical, que a gente chama de eixo Y. E esses números sempre vão ser um par ordenado, um par porque vão ser dois números, eles vão estar sempre numa ordem. Primeiro número que se refere ao eixo X, da horizontal, e o segundo número do eixo Y, que é o da vertical. Como assim, professora? Vamos lá. Ó, nesse plano cartesiano tem uns pontos marcados aqui. O primeiro ponto que a gente vai conversar é o A. Aqui está o ponto que a gente chamou de ponto A. Ó, aqui do ladinho eu coloquei para a gente não se confundir. O X primeiro, daí a vírgula é para separar eles, e aí vem o Y. Então, aqui o ponto A já tá os números ali. Por que o primeiro número é o 1? Ó, seguindo aqui para baixo, a gente chega no número 1. O X é o número 1. Então, o primeiro é o 1. Agora, se eu vier para o lado, no Y, eu chego no número 3. Então, o segundo é o 3. Então, o par ordenado do ponto A é 1,3. O X é 1, o Y é 3. Ok? O ponto B, tá aqui embaixo, ó. Aqui tá o pontinho. É esse ponto a nossa referência. Primeiro, eu vou olhar no X, então eu vou ir para cima para chegar lá na reta X, no eixo X. Cheguei em qual valor? No menos 3. Então, aqui tem o menos 3 antes da vírgula. Agora, olhando no Y, eu venho aqui para o lado, para o eixo da vertical. Eu chego no menos 2. Então, o segundo valor que nós temos aqui é o menos 2. E o último ponto que nós temos aqui para analisar é o C. Aqui está o ponto C. Olhem que interessante, ele está bem em cima do eixo. Então, se eu vier aqui para baixo até chegar lá no X, em que número eu chego? No zero. Por isso que o X é zero. O primeiro valor aqui no par ordenado do C é zero. E no Y é o 4. Já está em cima do 4. Então, o segundo número é o 4. Ok? Então, ó, sempre tem em mente. Primeiro, eu vou ter que olhar o número correspondente na horizontal e depois o número correspondente na vertical. Vamos lá, então, para as atividades. Essas atividades estão na página 105 e 106. Esse desenho que eu coloquei aí, ele está no finalzinho da página 106, tá? Eu só coloquei ele agora para poder mostrar e explicar para vocês. Diz que esse desenho é a planta do térreo de uma escola. E aí pede para a gente localizar alguns objetos. Vai ter duas atividades, na verdade, três. A primeira delas dá os números. Ó, o primeiro par ordenado que nós temos aqui na letra A, menos 5 e 4. O menos 5, eu tenho que olhar lá no eixo X. Aqui está o X bem pequenininho na apostila, vocês vão ver que dá para ver melhor. Bom, bem no meio é o zero. Para a esquerda, eu vou contar os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Eu pintei aqui de amarelinho.
Tá difícil de ver porque tá colorido, né? Mas aqui tá o menos 5, que é onde eu pintei. E no y eu tenho que achar o 4. Bom, o y é o da vertical, bem no meio é o 0, então eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4. Onde os dois se encontram é o ponto correspondente. Bom, deixa eu subir aqui com o menos 5, subir, 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 subir. E com o 4 eu vou para o lado e vou ver onde eles se encontram. Aqui é o ponto de encontro deles. Deixa eu pegar uma outra cor, vamos ver se... O branco, vamos ver, eu acho que o branco vai aparecer melhor. Aqui. Não tá aparecendo muito bem. Bom, deixa eu ver aqui com o preto. Acho que o preto foi o que apareceu melhor. Vou fazer um ponto bem grandão aqui para destacar. Que local é esse? Lá na apostila de vocês vão conseguir ler bem, tá? Se eu não me engano, eu também não tô conseguindo enxergar muito bem, é sala de leitura. Aí vocês vão escrever aqui do lado, que local é esse? Aqui do lado na letra A, onde está esse ponto. Na letra D, a gente tem o menos 5 também, tá aqui o menos 5 do eixo X, e o menos 4 do Y. Então, no Y, agora eu vou vir aqui para baixo, menos 4 tá aqui. Onde os dois se encontram? Eu venho com menos 4 e desço com menos 5. Aqui é o ponto onde eles se encontram. Que local é esse? Escreve lá do lado, ok? Não é muito complicado, só tem que lembrar sempre a sequência. Primeiro você olha na horizontal, no X, depois na vertical, que é o Y. E aí depois a atividade inverte. Ele vai dar o que é para você localizar e você vai ter que dizer as coordenadas, o par ordenado, os números. O fogão na cozinha, cadê? Tá aqui o fogão. Desce aqui até o eixo X. Que número nós temos aqui no X? É o primeiro número que vai aqui nesse espaço. Depois você vai olhar lá no Y. Segue aqui. Que número nós chegamos no Y? É o número que vai aqui, o segundo número dentro do parênteses. Ok? Espero ter ajudado vocês. E a questão 3, vocês vão ter que criar uma questão baseado nisso, tá bom? Criar e responder essa questão. Se tiverem dúvidas, mandem as dúvidas, eu vou tentando ajudar vocês, tá bom? E mandem as respostas também, vamos conversando para ir aprendendo sempre mais, tá bom? Tchau, gente, bons estudos para vocês.